Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido para que a gente venha meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos também. E a mensagem que o Senhor nos deixou para a meditação de hoje está no livro de Romanos, né? Abram aí, capítulo 8, versículo do 1º em diante, que diz assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoração. Mas antes da leitura, peço a todos, né, irmãos, que se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das mensagens e que você também possa estar se alimentando, guardando, separando esse tempo, né, precioso para fortalecer seu lado espiritual. E porque também o canal, né, está sendo visualizado por bem mais pessoas do que inscritos. Então, peço a todos que se inscrevam, né, que assim o YouTube entende que você está gostando, que o canal é relevante e vai enviar para mais pessoas. Amém? E isso também já agrega, né, para levar o ID a cada vez mais pessoas possíveis. E Romanos 8, 1 em diante. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja que versículo bastante importante, irmão. Olha o que ele fala. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. Porque antes de a gente estando na carne, né, a gente não agrada a Deus. A gente está se inclinando para os prazeres, para os pecados carnais. Então a gente precisa renunciar o nosso eu, né, as nossas vontades e querer sempre a vontade de Jesus Cristo em nossas vidas. E a gente sem entregar o controle de nossa vida a Jesus, né, existe condenação. Por quê? Porque a gente é falha, a gente é pecador, a gente erra todo instante, todo momento, por atitudes, por pensar, por falar, né? Por várias formas a gente peca, mas Jesus cancela, né? Ele cancelou tudo na cruz do Calvário, dando a sua vida para que a gente tivéssemos, né, uma oportunidade de ser salvos, né, de ser perdoados os pecados. Então ele morreu por todos os nossos pecados. E em troca a gente só precisa, né, entregar a nossa vida a Ele. Reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador. Que Ele é o único caminho que leva a Deus, né? Porque a gente só conhece a Deus, só conhece ao Pai através do Filho. Não existe outro caminho, apenas esse. Então a gente estando sem a proteção da Trindade, né, Espírito Santo, de Jesus e de Deus, que é o Pai. Então a gente está desguarnecido. E existe condenação, sim, para aqueles que não entregar a sua vida a Jesus, né? E existe maldição hereditárias que vem dos seus antepassados, irmãos. Muitos não sabem disso, mas é verdade, né? Então, quando a gente não está em Cristo, acontece isso, de você não, muitas das vezes, não prosperar na vida, não viver bem, né? Não conseguir
se unir a ninguém, né, em um relacionamento sério, não consegue construir a família, não consegue gerar filhos, né? Porque tudo isso é bloqueado, mas a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus, tudo é cancelado. Porque a gente não vai viver mais na carne. O Espírito Santo vai nos moldando, né, a viver sempre no Espírito. A gente vai viver sempre na sua presença. Então, a gente revestido do Espírito Santo, a gente fica forte para vencer a nossa carne, que naturalmente ela já se inclina, né, para o erro, para pecar. E isso é muito fácil de acontecer, né? A gente pensar, pecar, a gente agir, já pecar também, mas Jesus cancela tudo isso, cancelou, né, na cruz do Calvário, e a gente tem que tomar posse disso, né? E quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente se arrepende do nosso passado. Então, dali por diante, é a nova família, é a nova, é um novo vínculo ali sendo construído, né? Algo que é de Deus, né? A família, a união é feita por Deus, né? O casamento, a família é algo gerado por Deus para que a gente não vivesse em fornicação, né? Em pecado, em prostituição. Essa é a verdade. Então, irmãos, é bastante necessário que a gente entregue a nossa vida para Jesus, que Ele tome posse, que Ele tenha autoridade, né? Você dê legalidade a Ele para agir em sua vida, trabalhar através de você na vida do nosso próximo. Então, aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. Mas, lembrando, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É muito importante a gente frisar esse ponto, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? As pessoas podem me dizer, eu estou em Cristo Jesus, eu estou liberta, mas a forma que ela vive não está mostrando que ela está liberta, né? Está mostrando que ela está arraigada no pecado da carne. Então, ela não é de Cristo. Ela ainda verdadeiramente não é convertida. E aqueles que andam em espírito, renunciando à sua carne, renunciando ao pecado, irmão. É difícil, não vou dizer que ninguém aqui é santo, que ninguém é mesmo, que ninguém não é mesmo, não. Então, mas a gente se esquiva, né? Se livra do pecado, se desvia para... E tudo isso não é nada que vem de nós, é do Espírito Santo que nos faz enxergar a maldade, né? O mal, os pratos de lentilha, as armadilhas, né? Então a gente vai renunciando sempre e vivendo conforme Jesus nos deixou os mandamentos dele, né? Os mandamentos dele e os princípios para a gente seguir. Está aqui na Bíblia, todos têm posse, todos podem reconhecer, né, isso e viver conforme a vontade de Jesus, irmão. Não tem mistério, não tem segredo, não. Aqui é um tesouro aberto. É um tesouro aberto que Jesus já nos disponibilizou. A gente só precisa tomar posse, né? Meu povo padece por falta de conhecimento, porque ninguém quer se interessar a ler a Bíblia, a buscar mais a Deus, né? A viver mais em sua dependência. E eu vou ler até o 7, só para mostrar o decorrer da mensagem, né? Que agrada a Jesus ou não. Mas se você puder, em sua casa, após esse vídeo, você abra, né, continue com a Bíblia aberta, vá lá e leia o capítulo inteiro, que você vai entender a vontade de Jesus para a sua vida, irmão. Que diz assim, versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A Bíblia fala que a lei, né, a letra, ela matava,
mas Jesus é vida, né? Porque tudo ele é com mansidão, é com paciência, é com calma ali. E ele sabe trabalhar, né? Tudo pelo espiritual. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Essa é o versículo 2. E o terceiro que, continuando, diz assim: portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, Jesus veio para nos dar exemplo, para dizer: se eu conseguir, vocês que estão em mim também irão conseguir, irão vencer o mal, né? Então, ele foi provado, né, para nos mostrar, para dar a vida por nós, para dizer, se a gente caísse, né, ele estava lá para nos sustentar, para que tivesse uma oportunidade de salvação, né? E para que a gente não fosse condenado na primeira queda, né? No primeiro pecado. E que diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Veja, irmão, inclinação da carne, se você levar uma vida, deixar a vida me levar, não é Zeca Pagodinho não, irmão. É você entregar sua vida de corpo e alma a Jesus, deixar ele trabalhar, entendeu? Você não pode deixar a carne, né, querer ir além de você. Você tem que renunciar, tem que matar ela o máximo possível, né? E as coisas que o Espírito se inclina, né, ela dá uma vida, ela é vida, né? Ela é eternidade, ela é paz para todo sempre, irmão. Então, tome posse dessa mensagem. Versículo 7. Portanto, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder ser. O pode ser, né? Então, irmão, quando a Bíblia diz isso, né, é que os mandamentos, né, a carne não segue os mandamentos de Jesus, de Deus, né? Ela quer viver por si própria. Evangelho é isso. Evangelho é renúncia. Evangelho é porta estreita, né? Caminho estreito, mas longa é a grande, né? E infinita é a recompensa de Deus, né? O quão prazeroso é viver na eternidade. Eu ainda não experimentei assim lá, né? Não fui arrebatado aos céus, mas eu já tive experiências que me fizeram sentir gosto, né? Sentir o gostinho do que é viver na eternidade, né? Por visões, por sonhos que Deus, que Jesus Cristo já me levou. E eu só tenho a agradecer para Ele, por Ele, né? Que a glória seja dada toda a Ele, né? E eu não sou nada, eu não sou ninguém, né? Sou pequeno ainda, e essa obra aqui só está de pé é por causa dele também, né? Se ele não existisse, eu não estaria aqui, né? Ele é o rio de águas vivas, irmão, que nos alimenta todos os dias. Então a gente precisa estar em comunhão com ele, né? E o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, quanto mais a gente se inclinar, né, fazendo a vontade de Deus, a vontade de Jesus, se inclinar para o espiritual, né, viver firme e forte na presença de Jesus, né, mas ele se agrada e
nos eleva de nível, né? Que o Evangelho é isso, é uma escadinha, né? E cada momento que você vai sendo provado e vai vencendo, Jesus vai te dando escape, né? Você vai elevando, o Senhor vai elevando você de nível, né? E as dificuldades, as batalhas, né, que você passou e venceu, se tornar que eram bastante difíceis, não é que elas ficou fácil, que elas agora vão se tornar mais fáceis, né, de ser vencida, porque você vai estar forte diante a fé em Jesus Cristo, né? Vai saber lidar com várias situações das circunstâncias que vivemos nessa terra. Amém, irmãos? Todos terão a aflição, mas tenha de bom ânimo. Jesus já venceu o mundo. E se ele venceu, também venceremos, porque estamos nele, né? E ele em nós. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmão, por essa mensagem. Fiquem na paz do Senhor. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Compartilhe essa mensagem. É o que eu te peço, com o máximo de pessoas possíveis, né? Não custa nada, né? É 0,0800, né? Grátis para você fazer isso. E eu sei que tem algum irmão, alguma irmã que necessita ouvir essa mensagem neste momento. Amém, irmão? Espero encontrar vocês na próxima mensagem, né? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!